Imo finalmente revela seu verdadeiro poder. Saturn não existe mais e um novo Saturn aparece. Dragon retorna à história e mais coisas acontecem nesse capítulo cheio de ação. Esse capítulo se chama Como Definir a Morte e é uma referência a uma frase dita por Vegapunk no capítulo 1123. Como veremos, Vegapunk será relevante novamente nesse capítulo. O capítulo começa em Egghead. Os marinheiros estão falando sobre os serafins, que estão sendo recarregados antes de serem levados para os navios da marinha. Lute e Kaku também estão embarcando nos navios da marinha. E é bom ver que, como Lute queria, Kaku conseguiu. Um dos agentes pergunta por Stussy, mas Lucy responde que a matou. O rosto de Lucy não mostra emoção, mas o rosto de Kaku está escondido, e parece que ele está segurando suas emoções. Não vemos Stussy nesse capítulo, mas sou hesitante em acreditar que Lute a matou assim tão facilmente. Não só o One Piece é famoso por trazer de volta personagens que supostamente estão mortos, como veremos nesse capítulo, mas Stussy era uma personagem muito legal com a fruta do diabo misteriosa, ainda não nomeada, mas aparentemente muito interessante, com habilidades semelhantes às de um vampiro. Eu ficaria surpreso se ela realmente estivesse morta. Então, cortamos para Saturn, que ainda está em Egghead. Ele se lembra do que aconteceu há 200 anos. Saturn foi quem há 200 anos ordenou a um grupo de cientistas daquela época que destruíssem o antigo robô gigante Emmet. Mas eles escolheram escondê-lo para estudá-lo em segredo. Lembre-se de que Emmet e, por extensão, Joy Boy desempenharam um papel enorme ao ajudar o Chapéu de Palha a escapar. Pense na distração da transmissão que foi possível graças ao caracol de transmissão estar dentro de Emmet. Pense no que Emmet fez fisicamente e, claro, na liberação daquela explosão de haki de Joy Boy, que mandou 3 dos Goroseis de volta para onde vieram. Por não garantir que Emmet fosse destruído, Saturn é responsável em grande parte pelo fracasso do governo mundial aqui. Então Saturn conversa com os 9 vice-almirantes. Saturn diz que eles conseguiram tudo o que vieram buscar, a usina, York e os registros de Punk, mas também sofreram uma grande derrota. Ele tenta colocar uma visão positiva sobre isso, mas é duvidoso que Imo veja dessa maneira. Os vice-almirantes se culpam e dizem que irão para Elbaf imediatamente para capturar os Chapéus de Palha. Mas Saturn diz que isso não é necessário. Do ponto de vista do governo mundial, provavelmente deveria ser necessário, depois que Luffy os humilhou tão gravemente aqui. Mas, obviamente, 9 vice-almirantes não seriam capazes de fazer nada de qualquer maneira. Então, não há muito sentido em enviá-los. Saturn fala que o maior fracasso foi permitir que a mensagem de Vegapunk fosse transmitida ao mundo inteiro. E se você se lembrar, o maior fracasso também foi resultado de Saturn não ter eliminado Emmet quando teve a chance. Como ele não fez isso, Vegapunk pôde usá-lo como um esconderijo eficaz para seu caracol de transmissão. Então algo realmente louco acontece. O vice-almirante Doberman diz: Senhor Saturno, como um soldado do governo, gostaria de fazer esta pergunta. Se nossa ação é considerada um fracasso, isso significa que Vegapunk disse a verdade em sua mensagem. Então, sem dizer uma palavra, Saturno explode a cabeça de Doberman com seus poderes, da mesma forma que fez com as pessoas no capítulo 1094. Assim, ele não apenas custou ao governo mundial um vice-almirante, mas também aparentemente encerrou a história de um personagem que foi introduzido no capítulo 420. Assim, de repente, os marinheiros tentam chamar a equipe médica. No entanto, não sei quão útil a equipe médica seria com a cabeça explodida. O ponto é que Saturn não parece ser um ativo para o governo mundial nesse momento. Eles não perderam apenas um vice-almirante, como os outros 8 certamente não apreciarão o que foi feito com um dos seus apenas por fazer uma pergunta simples. Cortamos para o laboratório, e York percebe que a máquina de nuvens está funcionando sozinha. Ela tenta pará-la, mas é tarde demais. E os Punk Records, a parte superior do ovo gigante, se desprendem da ilha Egghead e voam para longe graças às nuvens. Vegapunk realmente pensou em tudo aqui. Em seguida, cortamos para Marijoa, onde vemos que a crise de falta de alimentos está em toda a parte, e os dragões celestiais estão em pânico. Em seguida, vemos Garlin vestindo um elegante terno, em contraste caminhando até a sala de autoridade. Garlin entra e se senta em uma das cadeiras, e então se dirige informalmente aos outros 4. Ele diz: estou aqui porque acabei de receber uma ordem. Meru lhe pergunta: qual é o tom da sua voz, Garlin? Cuidado com o que diz. Mas a informalidade começa a fazer sentido quando Garland diz:
A partir desse momento, Vegapunk York será colocada sob meu comando direto, e eu assumirei a posição de Deus Guerreiro da Ciência e Defesa. Os outros 5 anciões ficaram chocados sabendo o que isso significa. Mas temos uma introdução do narrador para confirmar isso, escrito como Quinto Ancião Garlin, Deus Guerreiro da Ciência e Defesa. Garlin então fala, a partir daqui vai ficar confuso. O mundo estará em um estado de turbulência nunca antes visto. Vamos tornar o mundo um lugar melhor juntos, meus colegas anciões. E sei o que você está pensando, o que acontecerá com Saturno agora? Bom, felizmente Oda imediatamente nos dá essa resposta. Cortamos para Egghead e vemos Saturno cair no chão e gritar na frente dos vice-almirantes chocados. Chamas negras e raios irrompem do corpo de Saturno que grita de agonia e pensa, não pode ser, Imo-sama. Vemos seu corpo envelhecer rapidamente, ficando enrugado como uma múmia. Os vice-almirantes continuam chocados e não sabem o que fazer. Então Saturno ouve a voz de Imo em sua cabeça, dizendo, Saturno, por que você deixou Joy Boy escapar? Engraçadamente Saturno diz, por favor, tenha misericórdia, mesmo que ele nunca tenha demonstrado misericórdia. Ele continua dizendo, o poder dele é imprevisível, além da minha compreensão. Então ele grita, há uma enorme explosão de chamas negras e raios. Depois que as chamas se dissipam, apenas o esqueleto de Saturno permanece no chão. Então, claro, Saturno teve exatamente o que merecia, mas também aprendemos muito sobre os poderes de Imo. Nossa teoria de que os anciões obtêm poderes de Imo foi confirmada. Eu disse antes que acho que seus poderes, que não foram introduzidos como frutas do diabo, poderiam ser concedidos por Imo, e isso é um bom incentivo para essa teoria. Mas pelo menos eles obtêm sua imortalidade de Imo, e Imo pode tirá-las a qualquer momento. Quando li os spoilers iniciais, me perguntei por que ele se concentrou em Saturno em vez de qualquer outro ancião, já que os outros anciões também não conseguiram cumprir sua tarefa. Mas esse capítulo definitivamente deu boas razões para isso. Não só ele liderou essa missão e foi o único a ir pessoalmente, mas também foi a razão pela qual Imo pôde interferir e até liberar o Haki de Joy Boy, o que assustou Imo profundamente. Com Garlin assumindo o controle, sabemos que ele também se tornará imortal. Também sabemos agora que Imo escolhe pessoas já existentes e provavelmente fortes e lhe concede o poder de ancião. Ele não cria os anciões do zero, como algumas teorias propuseram. Definitivamente aprendemos muito sobre os anciões e os poderes de Imo nesse capítulo. E isso mantém a história interessante. Agora com Garlin que sabemos ser forte relacionado a Shanks, ganhando imortalidade. Vimos que Luffy derrotar Saturno não foi tão difícil, mas duvido que ele consiga esmigalhar Garlin tão facilmente. Cortamos então para Punk Records voando, já muito longe de Mid-Aslan. Descobrimos que Shaka, Edison, Pitágoras e Atlas estão vivos e estão falando sobre York e Punk Records. Pitágoras diz que ondas cerebrais podem se conectar a esse lugar de qualquer lugar do mundo. Então é possível que York também acesse as informações desse cérebro. Edison responde, eu sei, mas é melhor do que simplesmente deixá-lo intacto nas mãos dela, certo? Vamos cuidar dele até que a humanidade descubra como usar esse cérebro. Shaka fala que por causa de York ter atirado neles, não conseguiram levar o laboratório com eles também. Pitágoras diz, e não podemos inventar agora por falta de orçamento e materiais. Edson fala novamente, é aí que nosso amigo entra. Uma declaração curiosa. Vemos que dentro da cúpula do ovo há um longo corredor com muitas peças de reposição para os corpos dos clones de Vegapunk. Cabeças, braços e assim por diante. Os Vegapunks construíram um novo corpo com as peças sobressalentes, combinando a cabeça de Edson, o corpo e as pernas de Shaka, o braço esquerdo de Atlas e o braço direito de Pitágoras. Todos os 4 estão falando dentro do mesmo cérebro, mas não ouvimos Stella falar nesse capítulo. Provavelmente porque isso diminuiria o impacto da morte do Vegapunk original e de tudo que Kizaru passou. Então, é possível que não veremos ou ouviremos mais Stella, apenas os outros, uma vez que o corpo Frankenstein misturado e combinado está completo. Edson diz, e aí, o que acham? Atlas responde, é muito estranho, e começa a rir. Shaka pergunta, você está com ciúmes das minhas proporções normais? Edson responde, claro que não. Atlas sugere jogar fora todas as partes de York, e Edson ri, dizendo, boa ideia, não suporto mais elas. É engraçado como todos são Vegapunks e ainda assim conseguem ter conversas tão divertidas juntos. Edson então liga para o tutor de Nami, Aras, em areia. É legal que eles possam simplesmente fazer chamadas assim também. Edson fala, alô? Aqui é Vegapunk. Aras responde, o quê? O que você quer?
E você não está morto? Eu gosto do fato dele perguntar o que você quer, antes de você não está morto, o que obviamente deveria vir primeiro nessa situação. Então, conforme prometido, chegamos à parte do Dragon. Pulamos para Kamabaka, onde Koala está resumindo o discurso de Vegapunk para todos. Beth fala, então nosso mundo está afundando no oceano. Sabo diz que faz sentido, já que os dragões celestiais vivem no topo da Headline, o ponto mais alto do mundo. Uma boa observação da parte dele. Ivankov fala que é por isso que o governo mundial ordenou que escravos construíssem pontos gigantes em Tequila Wolf, Vodka Wolf, Rum Wolf e Bourbon Wolf, desde 700 anos atrás. Caraço concorda, dizendo sim, todos têm um propósito. O Dragon, por sua vez, está na praia, falando consigo mesmo. Ele disse, Vegapunk, não há garantia de que as pessoas que acreditam em suas últimas palavras farão apenas preparativos para a paz. Precisamos nos apressar e terminar isso, ou a luta entre os cidadãos para garantir um lugar seguro para viver começará em breve. Isso é inteligente da parte de Dragon, que aponta que pode ser difícil organizar as pessoas corretamente se elas estiverem em pânico e brigando por terras e recursos. Dragon mais do que nunca está deixando claro que precisa agir rapidamente. Então esperamos que dessa vez ele realmente haja rapidamente. Ainda estamos esperando por esse grande momento do Dragon. E Oda parece estar dizendo, você vai esperar muito mais, eu prometo. Deixe-me saber suas opiniões aí nos comentários. O quão bom foi esse capítulo? Cara, pra mim foi um dos melhores capítulos de todo One Piece até o momento. Tivemos muitas revelações sobre Imu-sama, como os Goroseis realmente funcionam. Não tudo, né? Mas uma boa parte dela. E comenta aí o quão animado vocês estão para o próximo capítulo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e, claro, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por terem visto até aqui. Valeu!